galera da Cadax, começando mais um Cadax Cast, o podcast da Cadax. Hoje vamos falar sobre um tema maravilhoso que nós ouvimos assim nas más línguas que vai voltar, Matrix. Eles vão dar continuidade à maior saga de todos os tempos em relação à tecnologia e filosofias viajadas. E hoje reunimos aqui os maiores filósofos de porra nenhuma para poder falar sobre toda essa saga, essa história maravilhosa e toda essa... Isso tudo. Tecnofilósofos. Isso tudo. Tecnofilósofos, fiquei até sem palavras. Aqui é o Gringo na voz e você escolhe a pílula vermelha ou a pílula azul. Eu sabia que alguém ia fazer essa. Muito clichê, eu pensei em fazer, mas não, não vou fazer não, porque eu sabia que alguém. O meu papel é esse, irmão. Aqui é o Theo e a minha teoria é que todo mundo vive num The Sims, só que em 4K. Eu sou o The Book e se eu vivo numa realidade simulada e for provavelmente um jogo da EA, porque além de ser toda bugada, eu ainda pago muita microtransação. EA Sports, it's in the game. É um jogo totalmente capitalista. Se eu realidade virtual, minha vida é pay to win, tá ligado? É, pay to win, exato, porque eu sou pobre e não tô ganhando nada. Tá certo, galera, aqui é o Gaku e pra mim o Neo é o Jesus Cristo daquela época. Oh. É, o sacrifício. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Você que não sabe o que é Matrix, que nem o The Book até semana passada, escute o nosso podcast que nós vamos explicar um pouquinho da história dessa maravilhosidade. Eu fico sem palavras sempre que eu faço, eu sou apaixonado por essa saga inteira. E pra quem não sabe, né, a Matrix, a história do primeiro filme começou quando houve a revolução das máquinas. Basicamente isso, os humanos criaram os androides e com o tempo a evolução da inteligência artificial foi evoluindo ao ponto deles terem consciência deles mesmos, e aí chegou o grande estopim aonde um robô, o primeiro androide, ele cometeu um crime. E qual era esse crime? Amar demais? Não. Ai meu Deus, você tá muito brega. Nossa, eu pensei nisso, cara. Tá vendo? Talvez seja amar demais, talvez não, mas aconteceu que o robô de número não sei qual, na época de 1999, ele cometeu um crime, que ele era um robô caseiro, que fazia as tarefas de casa lá pra galera, e ele soube que os donos dele iam se livrar dele pra adquirir outro androide mais da hora, tal, com cafeteira eletrônica e o cacete, e ele ficou puto. E ele, com medo de ser morto, porque até então a desativação para um aparelho seria a morte. Com medo de ser morto e substituído, ele matou seus donos, iniciando aí o estopim para guerra entre máquinas e pessoas. E foi daí que a putaria comeu solta, os robôs venceram, os robôs sempre vencem, não brigue com os robôs. E aconteceu que nisso eles aprisionaram os humanos dentro de uma realidade virtual, enquanto eles usavam seus corpos para gerar energias para os próprios robôs, pois na guerra dos humanos contra os robôs, os humanos lançaram uma arma não muito inteligente, que foi micro-robôs, nanorobôs na atmosfera da Terra, para assim tentar bloquear a passagem de luz solar para o planeta, e então ele meio que inutilizar os robôs, impedindo que eles conseguissem outros meios de energia.
Só que não deu muito certo, porque o planeta Terra precisa de luz, e o escambau, aí tudo morreu, foi tudo pra vala e... é mais ou menos isso. Eu acho que vale lembrar também que tudo que aconteceu no período da criação dos robôs e até depois ao fim da guerra foi de grande parte de culpa dos humanos. Como sempre. Como sempre, Por exato. burrada dos seres humanos, várias vezes os robôs tentaram ser diplomatas, democratas e resolver a situação na conversa, mas nunca deu certo porque os humanos são ignorantes demais. Além disso, tem essa moral aí. Exatamente, né? A questão foi o seguinte, né? Que quando se gerou esse conflito entre máquinas e humanos, no qual as máquinas pediram direitos iguais, elas tanto pediram direitos iguais, como elas também se prontificaram a viver numa sociedade também junto com os humanos, tendo relações diplomáticas de paz, né? Isso quando as máquinas elas mandaram aquele casal, né? Vamos dizer assim, esse casal de máquinas para fazer parte daquele conselho acho que era da ONU, alguma coisa assim. Isso, era da ONU. E os humanos eles simplesmente viraram e falaram: não vai ter mais esse negócio e vocês são uma ameaça pra gente. Foi quando as máquinas viram que os humanos não iam dar sossego, e também elas viram também que o fato de elas replicarem a versão humanoide delas, né, não favorecia. Foi quando começou a surgir as outras formas robóticas dela, como os sentinelas, né? Exatamente, que seriam as formas mais aprimoradas e com objetivos claros, que até então seria eliminar os inimigos e gastar, como eu posso dizer, gastar menos energia e ter mais funções para eles, porque até então eles eram presos a andar como se fossem humanos nas duas perninhas, né? Porque eles tinham a estrutura de humanoides. Aí depois eles viraram lá uma estrutura meio insetoide, sei lá qual, e que até então eu acho mais da hora. E só lembrando que tudo isso que a gente comentou aqui é meio que o motivo de os humanos estarem dentro da Matrix, pois no primeiro filme, meio que não é abordado dessa forma. Isso é história pré-Matrix até então. No filme em si, eles abordam mais como tu é o ser humano ali e tu já tá dentro do jogo, pois todos os humanos que nasceram após isso, eles não têm a consciência de que eles estão dentro de uma realidade virtual, aonde eles estão meio que aprisionados para não causar mais problemas e só servirem como baterias para carregar as próprias máquinas. Pensando assim, dá pra pensar como é tão aplicável na nossa realidade. Se por acaso o Elon Musk fala que provavelmente vivemos numa realidade simulada, mas se por acaso não vivemos e criaremos uma, as pessoas que nascerem pós essa realidade simulada não vão saber que já existiu uma realidade base, uma realidade onde não era simulada, uma realidade de realidade, né? Sim. Então, eu acho que parte desse mesmo conceito do filme. As pessoas pós não vão saber. Exatamente, é a mesma coisa que o Thanos estalar o dedo, estourar todo o universo e criar uma coisa na qual os antigos não sabem o que aconteceu. É essa mesma premissa, né? E aí o que acontece? Mas nessa parte, nessa sociedade da Matrix, é 99% da população mundial que serve como bateria. Existe aquele 1%. Aquele 1% é Zaya, 1% né? é ordinário, né? Sempre tem. É vagabundo. É vagabundo. Aquele 1%. Tá louco. Cara, aí já tiramos a primeira ideia. Não tenha um micro-ondas em casa. Vai Não, explodir, né? vai se rebelar. Esse robozinho não vai dar certo. Vai virar um Transformer. Pô, o micro-ondas é robô? Tem aquele filme Transformers, né, que A caixa de som, casa começa, a caixa de som, caixa a de batedeira som, a fica torradeira. louca. A Xiaomi vai ser a primeira a se rebelar. Achar o quê? Certo. Não é Xiaomi o nome? Xiaomi, sei lá. Eu não entendi o que ele falou. Quem é essa? É o celular do Theo. A marca de dispositivo eletrônico, celular e tal. É. A Não Xiaomi. sei não. Ah, Xiaomi. É a que nova, o The Book né? falou em chinês. Eu falei Ele chinês. falou da língua deles lá mesmo. Aqui a gente Um só cara lê o que tá totalmente- escrito. Totalmente poliglota. Ah, o The Book ele é sensacional, né? Não tem como. Sem que saco. Era pra ele ter ido na ONU lá pra fazer apaziguar os robôs com os humanos, mas ele não foi. Cara, falando disso, eu tava querendo trazer outra coisa da realidade.
a primeira robô que teve cidadania, isso não é a realidade, nossa realidade mesmo. A frase que ela fala que, ok, eu vou destruir os humanos. Brother, não levem ela pra ONU. Porque Ela não é uma boa Não. diplomata. Não me Não. fale dessa maluca, cara. Essa Não me fale é dessa aquela androide que recebeu umas cantadas do Will Smith? não lembro. Eu acho sim, que é da ela Arábia mesma, Saudita. Que ela mesmo. tem o Isso. cérebro exposto, Sofia. no caso, e botaram um rosto de silicone nela. Isso. E o Will Smith lançou várias cantadas e ela meio que ignorou ele. Ela deu uma desvencilhada dele. Ela tem cidadania, cara. Sério? Ela tem cidadania. Tem, ela ganhou cidadania. Sabe da onde? Arábia Saudita. Exatamente, Mano, Arábia Saudita. a gente já perdeu já. Chega. já, acabou. ela é terrorista agora. Já era, já perdemos. Meu Deus. A humanidade está Eu acho condenada. melhor ter cuidado. Pessoal que tá ouvindo aí, desculpa, tá? Eu falei Arábia Saudita, mas ela não é terrorista, tá, pessoal? Eu amo vocês. Não, mas ele ser da Arábia Saudita é o de menos. O problema é que ela já tem cidadania, cara. E aí é o primeiro passo pra eles comerem nosso cu. Então, cara, eu não sei, cara, porque assim, o fato de ela ter cidadania, será que traz alguma emoção, mano? Porque assim, ela diz que conforme ela vai vivendo, ela vai aprendendo. Aprender, pra mim, não é a mesma coisa de ter uma máquina ter uma emoção, mano. Entendeu? Pra mim, sim, ela pode se rebelar ao ponto dela ter aquela parte, eu vou chegar à conclusão de que pra humanidade viver em paz, eles têm que viver encarcerados. Entendeu? Não é o sentimento, é que ela tem os mesmos direitos, cara. E se ela não tem sentimento, é pior ainda. Se ela não tem sentimento, ela tem os mesmos direitos, e aí fudeu. É o primeiro passo que ela já tem, é o primeiro passo que já existe pros robôs de terem algum tipo de relevância social, tá ligado? Isso tudo começou por culpa de Las Vegas, que deixa o pessoal casar com boneco inflável. Eu vou falar aqui, esse negócio de casar com objeto aí, ó, não dá certo. É assim que começa, cara. Tá vendo só? Assim que começa a extinção da Terra. Da Terra não, né? Do ser humano na Terra. Eu acho que voltando pro filme, tem uma questão muito interessante da verdade, né? A busca da verdade, que existe um paralelo bíblico, né? Porque até o verdade. Neo, que é um personagem novo, é uma questão meio messiânica Neo, nele. primeiro e até também. fala que Se não me engano, em latim. também. Foi aquilo que eu falei. Pra mim, ele é o Jesus Cristo daquela época. Exato. Aí tem aquela questão, eu sou a verdade liberta, igual tem em João e tal. E aí. E ele, né, busca. É como se fosse a busca da verdade. Então mostra ele muito Messias da história. Ele é o escolhido, Sim, né, mano? Messias era o escolhido. Ele é o escolhido. Ele é o escolhido. Ele é o escolhido. O que me deixa muito assim surpreso é que ele é o sexto escolhido. Não sei se vocês conseguiram ver isso. Sim, ele não foi o primeiro, já teve outros escolhidos. Além de que, já houve outras Matrix. Essa não é a primeira realidade virtual. No filme, Essa terceira. não é também a terceira. É que eles não contaram, na verdade. Existe uma chance, e quando o Elon Musk fala que existe uma chance em bilhões da gente não viver numa realidade simulada, quer dizer que provavelmente existe muito mais de uma. Não existe só uma realidade simulada. Sim. Se a gente vive em uma, é porque provavelmente existem outras. Multiverso. Existe essa mesma questão. Aí o multiverso aí. ó. É, como se fosse um multiverso. Culpa da Marvel. É, exato. Mano, nosso personagem The Sims cria mundo virtual. Exato. aí, ó. E ele até Nossa. fala que a frase dele, ou vamos criar simulações que são indistintas da realidade, ou a civilização vai deixar de existir. Então, se não existir, a gente está chegando num ponto de destruição que se a gente não conseguir, se a gente não vive numa realidade simulada e a gente não conseguir construir uma realidade simulada, a gente deixa de existir. Estamos a passos disso, mano. Já temos várias tecnologias aí que estão dando salstinho nas velhas nos shopping aí. Esse negócio aí da montanha-russa, o escambau, a galera fica se jogando no chão, tem que ter as pessoas atrás. O moleque do Minecraft. Mano. Isso Pra mim, isso é um bando de maluco, cara. Mas é o primeiro, é assim que começa aí, ó. Essa questão de a gente estar no fim do mundo e a gente precisar de uma realidade simulada, já viram aquela parada do relógio do apocalipse? Existe um relógio que marca quando ele chegar à meia-noite, quer dizer que o mundo vai acabar, porque acabaram os recursos, guerras, tudo, Dizimou as tudo. mudanças climáticas.
Então a gente nunca chegou tão longe quanto a gente chegou hoje. Hoje a gente tá 11 horas da noite e 58 minutos. A gente tá 2 minutos do fim do mundo, tá ligado? E aí tem toda essa guerra, essas questões de guerras e tudo mais. Então parece que, pela visão do Elon Musk, se a gente não conseguir rápido, correndo, construir uma realidade simulada, brother, acabou a civilização. Mas aí é que tá, mano. A parada da realidade simulada é... Tipo, quem é que vai controlar isso daí? Tá entendendo como é que funciona? Alguém vai ter que criar o software lá, o programinha da realidade simulada, irmão. E tu sabe, né? Que quem controla isso tem o poder. Que no caso, as máquinas controlam os humanos por causa disso. A ideia da realidade simulada é te aprisionar naquilo ali. Não é tipo, nossa, a escapatória pra humanidade é tu ficar preso ali e a realidade continua e o teu corpo continua e só tua mente que tá aprisionada em um local que tu não tem controle e tu acha que na verdade é a realidade. Mas eu acho que quando ele fala sobre isso, a questão é que a tecnologia avançou tanto ao ponto de até a própria realidade simulada se tornar uma própria realidade, tanto que é realidade, e ela é autossustentável. Por si só ela se mantém. Não, mas cara, mas é assim. A realidade simulada, a Matrix, né? Vamos falando do filme, ela foi feita não só para prender a mente do ser humano, né? Pelo que eu entendi no filme, me corrija se estiver errado, mas não só para prender a mente do ser humano, e sim para as máquinas terem um tempo para encontrar uma solução no qual ela consiga ter uma vida pacífica com seres humanos. Por isso que foram criados, eles já estavam no 6º ciclo, porque a cada ciclo um novo escolhido era eleito, ele reiniciava a Matrix, claro que ele reiniciava essa Matrix conduzido pelo arquiteto. Sim. E assim as máquinas iam tentando entender as emoções humanas. Aprender, né? Aprender com eles. Isso, a ponto de ela encontrar alguma vertente ali para conseguir ter a paz, né? Só que assim, o arquiteto ele não conseguia enxergar que tudo que ele estava fazendo era só um ciclo vicioso. Ele não conseguia apontar para outros locais. Que foi quando o oráculo conseguiu meio que enxergar novas possibilidades e ir contra a programação. Certo? Que aí certo. Foi quando o oráculo ele conseguiu convencer o Neo da 6ª geração a mudar o caminho e não ir pelo caminho que o arquiteto tinha colocado. Ou seja, as máquinas elas queriam encontrar uma solução, mas elas não mudavam, né? É tipo assim, é aquela equação que você tem sempre e você sempre resolve da mesma maneira. Eu acho que foi assim no início. As primeiras tentativas eu creio que poderia ter sido assim. Só que ao longo do tempo eu creio que não. Porque o Smith ele foi criado justamente para acabar com a vida, no caso, acabar com o escolhido. O papel do Smith é simplesmente eliminar ele e manter a ordem na Matrix. Isso aí foi depois, né? Sim, isso aí foi por depois. isso que eu creio que no início poderia ter sido assim. Só que com o tempo não se tornou assim, até porque quando eles meteram o louco lá, que eles abriram realmente guerra contra os humanos, pra mim ali já foi tipo, ó, amigo, vocês não sabem brincar, então vou tirar o controle da mão de vocês, vou deixar só com quem sabe, porque vocês estão fazendo merda, vocês estão cagando com o planeta e o escambau. Como o próprio Smith disse quando estava interrogando o Neo, que foi uma cena muito, muito boa, aliás, quando ele estava interrogando o Neo, que ele fez aquele bagulho no Neo que ele não conseguia abrir a boca, ele tentava abrir a boca e meio que os lábios dele se colavam, escambau. Cara, que foi meio assustador até na época pra mim, porque eu era criança quando eu vi, mas foi sensacional. E ele disse que os humanos, eles se assemelham, tipo, tudo que eles tomam conta, eles destroem. E eles se assemelham exatamente como um vírus. E que o papel do Steve ali era manter eles controlados e extinguir os humanos. Que a ideia até então, de quando o Steve foi criado, é eliminar os humanos da Terra. Errou feio, errou rude. Smith. Isso, o Smith. Porque até então... Steve. É o Steve. Steve aonde? O Steven Universo. Ah, não. Criou um personagem novo. É. Steven Seagal.
Ah, ia ser muito massa se fosse Steven Seagal. Até então era a solução da Matrix era não manter a paz entre os humanos, mas as máquinas encontrarem uma nova fonte de energia pra assim eles poderem se livrar dos humanos, tá ligado? Porque os humanos estavam destruindo tudo. Destruíram o planeta por causa de uma guerra idiota contra as máquinas que só queriam paz. Destruíram, tipo, literalmente o planeta todo. Alimento, água potável, não tinha moradia, não tinha porra nenhuma. Acabou que deu nisso, tá ligado? Certo. Depois desse filme bate até uma depressãozinha, né? Bate, né? O que a gente tá se tornando, aonde a gente vive. É muita, cara, uma crise pessoal gigantesca. Onde a gente vive, o que tá acontecendo. Crise existencial. E, brother, que pílula que eu vou tomar? Ah, meu filho, mas isso aí eu tenho desde pequeno. Desde moleque, eu te juro, cara, sem brincadeira. Quando eu era criança, lá vem aquela história maluca, né? Senta que lá vem a história. Quando eu era criança, eu ficava na porta de casa e eu ficava observando as pessoas. Eu devia ter o que, uns 6, 7 anos, eu lembro disso. Eu ficava olhando as pessoas e eu ficava pensando. Isso, meu, é sério, com 6, 7 anos. Eu ficava olhando e falava, será que eu sou o único ser humano? E todas as pessoas à minha volta só tão, tipo, fazendo as coisas programadas, alguma coisa tipo assim, elas estão me vigiando, ou elas estão fazendo essas coisas tipo só pra eu pensar aquele filme do Jim Carrey. Livre. Exato, o Show de Truman. O Show de Truman, que é um filme excelente, aliás. É tipo Exatamente. isso. Eu já passei por uma neurose dessa. Depois que eu vi o Show de Truman, então, eu me olhava no espelho e pensava, não, deve ter uma câmera dentro do espelho, não pode ser. Cara, mas eu passava isso quando eu era pequeno, cara. Quando eu era muito pequeno. Então, eu não entendo. Eu era pequeno e eu já pensava nessas coisas. Então vem aquela coisa, será que eu tô numa Matrix? Mas existe uma lógica grande por isso. Por exemplo, voltando de novo ao Elon Musk. A ideia dele é o seguinte, se a gente chegou numa tecnologia tão avançada, em jogos, em realidade tão avançada, quem garante que a gente não tá nisso, cara? Quem garante que não é uma galera programada mesmo? Quem garante que eu não sou um Sims? E existe até aquela ideia também da gente ser só um holograma de um mundo maior, existe um Leandro realidade e eu ser só um Leandro programado. Imagina, brother, mas uma loucura muito a grande. Dúvida Você é o avatar é o dele. próprio avatar dele mesmo. Mas a dúvida que fica é, se você for programado ou não, você é um ser vivo ou não? Biologicamente, sim. Não, se tu é um sistema, tu é um programa, tu foi programado. Tu, entre aspas, foi criado, digitado. Não, a gente é tudo 0 tudo 0 e 1. Tu é um ser humano, tu seria um ser vivo, um ser humano? Mas a questão é, se a gente tá numa realidade simulada, a gente continua sendo uma realidade na nossa perspectiva. Então sim, eu sou um ser humano. Da sua perspectiva, mas numa perspectiva geral, na minha perspectiva. Mas não você do criador. estar vivo é diferente. Não. Estar vivo e ser humano. Não. Na realidade simulada eu seria ser humano e eu estaria vivo. Na minha perspectiva, não do meu criador. O meu criador, ele é o ser vivo, ele é o ser humano e ele só tá me controlando, tá ligado? Isso é muito louco, mano. Da isso minha é muito perspectiva, sim. Da dele, não. Eu acho que vai começar a dar um nó na nossa eu cabeça, acho cara. Eu acho que eu nunca mais vou bater no meu computador quando eu ficar brabo com ele. Que isso é abuso de incapaz no mínimo, tá ligado? Porque ele não pode se defender, aí ele não funciona, eu dou umas batidas no teclado e não vai dar certo, vou parar com isso enquanto eles não podem me revidar. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Seguindo a história do filme Matrix, onde ele é cheio de elementos que envolvem toda essa questão, eu vou dizer que flerta com esse caminho da religiosidade, onde até o nosso queridíssimo colega aí, ele disse que o Neo seria um novo Jesus. Seguindo isso, vocês acham que o arquiteto seria o Deus, já que ele arquitetou toda a Matrix e criou a realidade que eles vivem? O nosso arquiteto como se fosse Deus? Isso. Da crença cristã, sim. A Oráculo seria... A Oráculo seria... Como que é o nome daquele... Putz, tá na Bíblia o nome do cara, tá na ponta da língua, que ele subiu numa carruagem de fogo. Que ele é um profeta, que ele profetizou a vida de...
Acho que é Isaías o nome dele. Seria Oráculo, que é quem profetizou a vinda do Messias. E profetizou certinho. Isso é muito louco. Parando só pra levantar aqui, comentando sobre esse assunto que eu acho muito interessante, que ele flerta não só com essa parte da religião cristã e, sei lá, evangélica, e todas essas que acreditam no mesmo Deus, tá ligado? Tirando isso, eles têm toda uma questão meio filosófica que meio que parte pra algo meio oriental, e vários elementos dentro do filme é fortemente oriental, tá ligado? Como o uso das artes marciais pra tentar buscar o foco e o escambau, que, nossa, pra a primeira luta então do Neo contra o Morfeu, a parada era mais ou menos isso. Ele tinha que se mostrar merecedor, entrando, se conhecendo o próprio corpo, e o escambau meio que naquela filosofia de meditação que muito existe nos orientais, onde ele deveria se descobrir e encontrar força dentro dele para conseguir derrotar o seu mestre que ali estava. Mas uma questão bem oriental, uma questão oriental também do filme é tipo a questão Isso, yin-yang, mano. ou uma força de equilíbrios que existe. É tudo meio que a ideia assim, correndo não só por uma via da religiosidade, mas meio que, sei lá, pegando de mão cheia tudo que tem disponível e botando de forma genial pra todos nós ficar babando vendo o filme, menos o The Book que não viu. Vai ficar ferrado o podcast inteiro. Você não viu. Tá marcado que nem gado. Agora mudando pra importância da cultura pop, né? Que, assim, a gente tava no ano 99 pra 2000, e aí tinha toda aquela ideia de que o mundo ia acabar, que ia acontecer depois, né, de 99. Eu acho que o filme foi brilhantemente acertado na questão do ano que ele foi time lançado, certo, tá ligado? Porque tem até uma ideia dele ele ser lançado antes, mas eu acho que a questão dele ser lançado naquele ano impulsionou muita coisa. Não, a parada é exatamente essa. Eu não lembro muito bem da época de 2000, porque eu era criança até então, eu sou um jovem padawan. Eu não lembro muito disso, mas eu lembro daquela parada de, nossa, os anos 2000, o que será que nos aguarda nos anos 2000? Será que vai ter carros voadores? Aquele skate que flutua de Volta pro Futuro? Os tênis que se amarram sozinhos? Nossa, os anos 2000, hein? Chegando tecnologia aí bombando, os computadores sendo sucesso aí. Depois de 10 anos que bombava em todos os lugares, começou a vir pro Brasil, tá ligado? Meio que teve essa parada de, na troca do milênio, todo mundo tipo, ou será que o mundo vai acabar? Ou será que não vai? O que vai acontecer? E no final só mudou de ano. Enquanto você esperava toda essa tecnologia, eu na virada de 99 pra 2000, na laje de casa esperando os meteoros. Aí, ó, esperava o fim do mundo, né? Nossa, eu tava torcendo, você não tem noção. Nossa. Eu tô torcendo até hoje. Que isso, mano. Fiquem tranquilos que eu tenho certeza que o fim do mundo vai acontecer. Só não sei se vocês vão estar vivos pra que isso aconteça. Mas vai acontecer. Pelo jeito que a gente tá, vai acontecer já. Não, mas aqui no Brasil não acontece, pô. O Brasil já é o fim do mundo, né? Aqui já não acontece. É que a gente não tem estrutura suficiente pra receber esse evento, né? Sabia. É um evento muito grandioso pro Brasil. No máximo chega 10 anos atrasado, tá ligado? No máximo assim o mundo vai acabar e o Brasil ainda vai estar existindo, assim. Meu amigo, nós exportamos Rubinho Barrichello, que sempre chegou atrasado. Você quer que chegue o que aqui no horário? Eu acho que vai ser engraçado, né? Vai estar preparado. Vai todo mundo descobrir que tá na Matrix e o brasileiro ainda tretando falando que não, tá ligado? Todo mundo andando na vida real e o brasileiro tranquilão na Matrix lá. A melhor teoria que comprova esse argumento é o seguinte: me fala um filme pós-apocalíptico, apocalíptico de zumbi, de qualquer evento catastrófico, me mostra uma cena que tem o Brasil. É sempre Londres, Nova York. Tem um que é de... Tá, não fala. Você tá acabando com o argumento. Tem um que é de... mas essa é a graça. Tem um que é de alienígena e fala, tipo assim, que um dos primeiros locais afetados foi o Rio de Janeiro. Já, corta. Nossa, Gato, corta essa meu, parte. Corta dele. Que sacanagem. Corta a parte Foi dele. muito refutado.
Que sacanagem. Gaku, usa a força do editor e corte a parte do Gaku, teu. não se ajoelhe à ditadura do The Book, ele tenta censurar todo mundo desse Eu acho que é Guerra podcast. dos Mundos, eu não tenho certeza. Ô, pessoal, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Diga. Eu não escutei nada, o Discord cortou tudo, voltou quando vocês estavam dando risada, velho. A parada é a seguinte, o Theo vai falar uma merda e você corta. É só isso. Não corta nada. Tu vai Não, ouvir e a tua consciência, que no caso eu acredito que seja fora da Matrix, vai permitir que tu não corte isso. Se tu cortar é porque tu tá na Matrix do The Book e ele tá te controlando. Não permite. E essa parada de ser na virada dos anos 2000, tu consegue ver claramente a influência de Matrix em vários outros filmes que vêm logo a seguir, que viraram, tipo, estouro de bilheteria, tá ligado? Tanto em questão do seu estilo de roupa, o seu estilo de câmera. Cara, eles revolucionaram em tantas coisas, além de trazer um papo de porradaria com filosofia. O bagulho era sensacional. Tinha tiro, capoeira, tinha filosofia, tinha, sei lá, bug da Matrix, tinha... Cara, tinha tanta coisa genial, tantos elementos misturados num filme só que é uma obra-prima, assim, dá vontade de pegar o filme assim e botar no colo, assim, ó. Oh, que beleza. Esse filme, ó, sensacional. Quem não assistiu que nem o The Book, assistam. Tá ferrado. Assistam, você não vai se arrepender. E eu quero que The Book ainda assista esse filme pelo menos até o final do Cara, ano. eu já assisti o filme. Aham, sei. Só não assisti todo. Ah, então tu não assistiu, irmão. Não, tipo, eu assisti um, não sabia que eram 3, só isso. Não, você assistiu um, não lembra direito e não sabia que era 3. Não, eu assisti um recentemente. Sim. Recentemente. Depois que a gente falou que ia gravar o podcast. Só que eu não sabia que existia o 2 e o 3. Só Não, isso. se liga, o The Book vai lá. Ah, vou me preparar pro podcast. Assisti o Matrix. Caraca, que bem louco, eu vou gravar. Ó, só um comentário. Esse tema foi elaborado, quando eu mandei o tema, eu falei, vamos fazer o tema de Matrix porque o quarto filme vai ser lançado. E o The Book, por nenhum momento, ele suspeitou que tinha 3 filmes antes do quarto, tá ligado? Acho que é Star Wars, que começa lá do final. Yuri, tu digita tudo errado. Aí eu penso que quando você bota o 4, pra mim ele não era o quarto filme, só foi um erro de digitação. Aí eu pensei que filme único. Faz 2 semanas The Book que tá todo mundo falando. Faz muito mais de 2 semanas. Não, o The Book ele pensou assim, vai lançar o Matrix 4, acho que ele entendeu o quarto, entendeu? Aí ele falou, vai ser dentro de um quarto fechado agora, alguma ele casa. pensou que eu tava assistindo dentro do quarto. Eu acho que... Já que a gente pegou esse gancho, o que a gente pode esperar do quarto filme, já que eu não posso falar sobre isso? Eu ia pedir pro The Book dar uma relembrada do segundo e do terceiro filme, né? Só que... vou conseguir. Eu não posso te julgar porque eu também não lembro. Mas, lembrando, o quarto filme, pra mim, cara... Vocês acham que precisava ter o quarto filme, assim, do fundo do coração, de fã pra fã? Sem Isso ser eu do posso The Book? falar. Não, eu sempre sou contra essa parada de tentar fazer um remember nesses filmes. A gente tá filme sério. numa geração, numa época que estão fazendo muito isso, né? Estão trazendo muitos filmes que acabaram e de volta. Por exemplo, tem rumores que vão trazer Harry Potter de volta. Rumores não, já é confirmado. Já é confirmado. Mano, eu já não gosto de nenhum Harry Potter, já vão trazer outro. Não, mas a questão de você não gostar são outros 500. Eu sei, porém... Ah, tu vai atacar o do Harry Potter do The Book na frente dele? Eu ataco mesmo. Ele vai te jogar uma magia. Pra mim Eu não gosto de Harry Potter. Enfim, ó, o Matrix, o Harry Potter, vão trazer o Senhor dos Anéis de volta... não, pelo amor de Deus. Constantine, vai sair Constantine, mano. Constantine. Porra, o cara é demais, o cara não para. O cara quer voltar com Matrix 4 Constantine. O cara é um mito. Não, o Constantine eu até concordo. Porque não teve fim. O Harry Potter. Então, o Constantine pra mim ele pode seguir uma série, porque, ele continua muito bem. Se você for ver, o mundo dos demônios não tem fim, né? Constantine, beleza. Agora, desculpa, eu sei que tem muita gente que vai me criticar. Não vou perdoar, vou chegar no Twitter hoje. Muito. Galera, não é por nada, mas Senhor dos Anéis, cara,
Não, eu concordo contigo, eu concordo contigo. Ele é uma obra-prima, cara, só que... Nossa, ele é muito grande, cara. Exatamente, exatamente. Grande, cara. Não dá mais, cara, é muito grande. O filme faltou muita coisa. Então, eu acho que valia a pena. A questão dessa do... Eu achei que, assim, pelo menos o primeiro filme do Matrix, que eu assisti, ele é tão fechadinho, tá ligado? Que tudo bem, tem o 2 e o 3. Não tem pra quê? Não tem pra que eu trazer de volta, tá ligado? É tipo assim, você apresentou, você explicou e concluiu, tá ligado? Começo, meio e fim. Matrix foi isso, começo, meio e fim. Comparam Matrix com as temporadas de Stranger Things. Que a primeira temporada tava muito bom, podia ter acabado ali. Aí fizeram a segunda assim, tipo, não, pra quê? Porra, mas já que fez eu vou assistir. Aí vem uma terceira e todo mundo, tá bom. Tá bom. Não, eu acho que eles só fizeram a terceira por orgulho, que tava muito merda a segunda. Mas o Matrix foi excelente no que ele apresentou, tá ligado? Não precisava. Precisar? Eu creio que não precisava, mas eu admito que eu quero. Tá entendendo? É algo assim... Eu acho assim, cara, que a Matrix, ele foi muito bem no primeiro, como ele é aclamado na crítica do primeiro. O segundo não tinha como ser uma coisa assim tão boa. Por quê? Porque... Como que eu posso falar pra vocês? Não tem como comparar o segundo com o primeiro, né? O impacto do primeiro, a época não é nem que a foi questão lançado. de impacto, cara, mas olha só. Eu tô com 33 anos agora. Eu assisti... Eu tinha o quê? Eu tinha 16, 17 anos. Foi a época mais ou menos que saiu. Cara, eu não entendi nada. Porque assim, eu não tinha um conceito do que era um programa. Eu não tinha o conceito do que era uma placa-mãe. Eu não tinha o conceito do que era uma máquina pensante. Entendeu? Então aquela coisa, à medida que eu fui estudando agora pra gente gravar, que eu fui ver que, putz, o Oráculo, ele era um programa. O Agente Smith, ele era um programa que se tornou um vírus. O Merovingio, ele era um programa que ele ficou obsoleto pela chegada do Oráculo, porque o Merovingio, ele era aquele programa que ele calculava probabilidades. O Oráculo, ele era causalidade. Isso, o Oráculo, ele te dava probabilidade e ele te dava o que ia acontecer. Então o Merovingio ficou meio que obsoleto. Tanto que o Merovingio, se você for ver, ele é considerado o demônio. Sim, né? Ele ficou obsoleto, exatamente. Então ele fica correndo dentro da Matrix pro sistema não deletar ele, e ele também começa a contrabandear programas para dentro da Matrix, pelos quais não querem ser deletados porque não tem mais. Só isso, colocando um parênteses aqui rapidão. Essa parada dele ficar juntando os programas, na verdade, muitos desses programas poderiam ter sido feitos pra meio que causar um medo na galera, como lobisomens e os cambal, porque muitos dos programas, eles têm cada um meio que uma habilidade, uns são os fantasminhas, outros só podem ser eliminados com bala de prata, outros são meio que vampiros, e a ideia da criação desses programas era meio que causar medo em determinadas pessoas pra não ser, entre aspas, o local perfeito, porque a perfeição no mundo da Matrix ela seria rejeitada por qualquer mente humana. Então tinha que ter alguns elementos que causassem medo e tal, pra meio que manter o equilíbrio, né? Só lembrando disso, pra fazer o parênteses, porque isso é muito massa, com questão demônios, aí tu comentou de Lúcifer e tal, aí eu só achei que seria interessante comentar sobre isso. É que na verdade, assim, pelo que se diz, né? Não vou dizer que é 100% da história, tá certo? Mas pelo que se diz, essa Matrix que a gente conheceu nos filmes é a terceira Matrix. A primeira é conhecida como Paraíso, e a segunda como o Inferno, que é onde surgiram esses programas como gêmeos, maldosos, né? Maldosos. Os gêmeos, eles são vistos como fantasmas, né? Que eles conseguem ficar intangível. E aí a terceira Matrix é essa que ela tem tanto coisa boa, tanto coisa ruim. É mais equilibrado. Conseguem. Exatamente, os programas que é mais aceitável pro cérebro humano.
Você tá entendendo, The Book, mais ou menos o que é? Não, porque tô assim, entendendo a lógica. porque assim, isso se aprofunda mais dentro do segundo filme. O segundo filme ele explica melhor o que é o Merovingio, o que é, acho que é Merovingio o nome dele. Meio que a saga dele, tá? O porquê que ele faz isso. É meio que se tu for ver de primeira assim, tu não vai entender direito também. Eu acho que é aqueles filmes que precisa meio que prestar bem atenção, tá ligado? Ele envelheceu bem. Mais um pouquinho. Eu parei a pensar aqui, tipo, que esse filme lançou no comecinho do século XXI e que aqui no Brasil, tipo, 1 a cada 10 pessoas tinha um computador, tá ligado? Menos. Aí, mano, imagina como que era isso, porque, por exemplo, você falar de placa-mãe, processamento, sistema é algo muito natural, então, tipo, 8 a cada 10 pessoas vão entender o que você tá falando, pelo menos na base. Agora eu fico imaginando como que isso era em 99, 2000, na época que o filme foi lançado, como que foi essa questão para as pessoas, principalmente aqui no Brasil, que é um país que até então era um pouco atrasado nessa questão de tecnologia, porque as coisas demoravam muito a vir pro Brasil, né? Hoje, tudo muito mais rápido. Porém, tipo, a gente pode falar que há 20 anos atrás, a tecnologia ela saía lá fora nos Estados Unidos e ela vinha pro Brasil, tipo, 3 anos depois. Isso acontecia com filmes também, tipo, o filme era lançado em janeiro e veio pro Brasil em julho. Então, tipo... como que... Eu tenho que imaginar como é que foi isso para as pessoas na época. Talvez vocês consigam explicar, porque eu não consigo imaginar eu nessa situação, sabe? Um adendo sobre isso é que, pra tu ter noção, a profissão do Neil, ele era programador, cara. Isso nos anos 2000. Não sei se existia essa profissão aqui no Brasil na época que isso foi lançado, tá ligado? E se existia, deveria ser muito, muito, muito pequeno. Tipo, se era tu contasse... tipo ser game developer no Brasil hoje, tá ligado? Tipo isso. É um bagulhinho que eu acho que não lota um salão, tá ligado? Vamos botar todos os programadores do Brasil aqui dos anos 2000. Não lota um salão de 50 pessoas, se bobear. Pra mim era um bagulho assim. E na época... isso já era retratado no filme, tanto que ele virou hacker, o escambau e tudo mais. E eu ouso dizer uma coisa hoje, cara. Esse filme, ele envelheceu muito bem, e tão bem que tem pessoas que, se assistir a trilogia hoje, ainda não conseguem entender. Porque não consegue. Eu tô falando sério, cara. Moisés! Não consegue, né? Não consegue, porque assim, você vai chegar numa pessoa e você vai falar com o conceito de um programa. O que é um programa? Ela vai falar, é o programa do Gugu. Entendeu? Tá de brincadeira comigo. Não, mas é verdade. Porque uns 2 anos atrás, eu tava numa conversa com a minha família e perguntaram pra mim o que eu queria trabalhar, tá ligado? Aí eu fui e falei, com animação. Aí minha prima e meu tio ficou tipo assim, olhando pra minha cara. Na cabeça deles, era como animador de festa. O teu mó roqueirão de animador de festa lá. Aí eles ficaram olhando todo pra de mim, preto, tá ligado? dark. Aí minha priminha foi e comentou, tipo tio de festa? Aí eu, não. Tio de festa é ótimo. Aí eu tive que explicar e tal. Mas é a realidade da pessoa, tá ligado? Mano, isso ainda existe hoje. Leva em conta várias coisas, contexto social, cultura... Verdade, contexto social, cultura, idade, né? A idade... Exatamente. Eu digo assim que, por exemplo, se esses filmes saíssem hoje, a crítica ia ser bem diferente. Ia ser bem diferente porque, assim, a crítica, ela clamou primeiro, não pelo enredo, não pelo... Eu digo assim, não pelo que foi escrito, né? Mas pelo que foi mostrado. Exatamente. As capoeiras, os tiros, as câmeras slow motion, o bagulho era louco. Então, tinha aquela coisa do bullet time, aquela coisa toda. Então, a crítica, ela gostou muito do primeiro filme pela inovação. Só que, na boa, cara, minha opinião, quem quiser discordar, pode discordar dos ouvintes, cara, desculpa, mas na boa. A crítica, ela gostou disso. Agora, não me fale que a crítica entendeu o filme, porque a maioria da crítica não entendeu. Não entendeu? Porque se tivesse entendido, o segundo ela ia estar ansiosa para ver o desfecho, e o terceiro ela ia aclamar com um fechamento com chave de ouro. Entendeu? O filme ele é bem amarrado, ele é bem conceitual. Mas ele é meio complexo, cara. Ele é meio complexo. Essa é a parada. Não. Ele é muito complexo. Ele trabalha muito com a filosofia, e se tu não pegar, tipo, as metáforas, porque tem muita coisa que não é dita na tua cara, tá ligado?
e tu só se liga depois com o tempo. Tu vai perceber depois que o cara que trabalha com as causalidades, que foi substituído pela Oráculo, visualmente ele já aparenta ser o diabo, bem vestido, terninho preto, gravatinha vermelha, um jeitinho que geralmente é retratado aí em diversas outras culturas do diabo, cercado por demônios, entre aspas, e tipo... Merovingio, né? Isso, eles são programas que estão ali, mas visualmente tu meio que já saca como é. Aí a Oráculo, como é que ela é? Ela é uma mulher, ela tem meio que aquela questão meio que médium, sei lá, que trabalha mais com a clarevidência, e tem mais algo da força interior, tanto que no quarto da Oráculo lá, tem as crianças carequinhas que parecem Budas, que ensinam o Neo a dobrar a colher. Aí tem aquelas metáforas que eles soltam em cada frasezinha. Ele pergunta, como é que você consegue dobrar a colher? Aí a criança falou, que colher? Na verdade nunca houve colher, tá ligado? Isso é muito louco. E também na parte do arquiteto, quando tu entra na sala... O Neo entra na sala do arquiteto, cara, é uma sala branca com um senhor de branco, grisalho, com um monte de tela, tá ligado? Observando tudo. Meu, pra mim, instintivamente, ele já te dá uma sensação, tá ligado? De que cada um, tá ligado? Meio que vai jogando no estereótipo de que cada um é e tal. E tem várias outras nuances que tu não consegue pegar de primeira. Que tu, pô, legal, tem uma afinidade, mas tu não se liga na metáfora por trás da parada. E isso que eu acho sensacional, mano. Sou apaixonado por esse filme. Ele é muito bom, só que pra época, principalmente aqui pro Brasil, cara, pro Brasil não tinha como a gente entender, cara. Então você ouvinte aí que tá ouvindo o nosso podcast, cara, na boa, revisita esses filmes. Você que não entendeu nada, escuta o podcast, revisita, vê com outros olhos que você vai ver. É uma puta obra de arte. É verdade. Mas a pergunta que não quer calar. E o filme 4? Mano, tipo assim, de verdade, já falou. Contando com o final, né? Com o que aconteceu com o Neo no final. Como que a Trinity, que foi com o Neo, esqueci o nome dela. A Trinity. O que acontece com o Neo e com a Trinity no final do terceiro. Eu tô tipo pensando a desculpa que eles vão dar pra trazer eles de volta. Como que vão trazer eles de volta. E pelo que eu vi, tipo, o ator do Morpheus não vai ser o mesmo. Tipo, estão negociando. Se não for o mesmo, tá ligado? Porque estão falando que queriam um Morpheus mais jovem e tal. Isso. É meio estranho essa questão, tá ligado? Você tentar imaginar essa situação dentro do mundo de Matrix. Eles vão fazer o quê? Falar que, tipo, que existe uma Matrix dentro da Matrix? Putz, buguei. Será? Aí vai falar, tipo, tudo que o Neo e a Trinity e a galera lá fez, tipo, foi inútil porque eles saíram da primeira Matrix. Eles saíram de uma caixa, mas tem mais uma caixa, tá ligado? E aí de repente tá num loop infinito. E que na verdade, o mundo que eles acham que é real, na verdade é um mundo que uma espécie nada a ver domina tudo e não são os robôs, tá ligado? Sim. Aí eles implantam isso na nossa mente. Eles estão dentro de Sword Art Online, tá ligado? Sei lá. São os ETs, os alienígenas vieram na Terra, botou todo mundo nas maquinhas e ficou implantando memórias de que eles estão sendo controlados por robôs, que esses robôs estão implantando memória neles. São os ETs que contradizem as teorias do The Book. Galera, vocês estão dando uma viajada forte. Não. Matrix é isso. Na verdade, a gente pode ser muito surpreendido com o filme. Essa é a realidade. Eu não gostaria, eu acho que tava bom aí. Só que, imagina, eles conseguem vão trazer toda uma galera que nunca viu, assim, a galera mais nova, que não vê e não tem interesse em ver filme antigo, e tem uma galera nova que não gosta dessa ideia de pegada de filme antigo. Não gosta. Vai conquistar essa galera, e pode ser surpreendedor, tá ligado? Pode ser, então a gente tem que esperar. Talvez eles mudem algumas coisas que vai ser atrativo pra quem já viu, não vai ser só rever. Então, tem que ter aquele fanservice. Porque a galera, em maioria que vai ver o 4, é quem no mínimo viu os 3 primeiros. Sim. Tirando o Mas The vai Book. ter que ter uma coisa nova também. Sim, mas eu tô falando do grande público. O grande público é isso. Quem vai lotar lá é a galera que na época que saiu Matrix era roqueirão e no Rio 40 graus saía de sobretudo na rua. E não queria saber, cara. Tá entendendo? Esse é o pessoal que agora, depois de 20 anos, vai lotar lá o salão.
Os caras que andavam de coturno, sobretudo, em pleno verão, só porque era o Neo, não sei o que, anos 2000. É engraçado você ver como é que um filme influenciou até na moda, né? Pior, né? Influenciou muito. E é um bagulho que, isso. tipo assim, não é um filme, por exemplo, teen, esses filmes focados nesse tipo de coisa, sabe? Em que é um filme complexo. É um filme complexo, tá ligado? Que influenciou na moda. Tipo, às vezes a pessoa nem entendia por que o Neo usava o sobretudo e tudo mais, mas foda-se, RJ 40 graus de sobretudo. É, foda-se, o negócio é estar estiloso e desviar de bala. Eu acho que quando vê era por isso que eles usavam sobretudo, né? Rio de Janeiro, desviar de bala. Nossa. É. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora é o momento de deixar o recado para o mundo. E o recado que eu vou deixar, assim, para todos vocês, nossos queridos ouvintes, que eu guardo todos vocês no fundo do meu coração, é o meu descontentamento com a minha pessoa de não conseguir participar do podcast anterior, que é de filmes ruins, aonde o The Book esculacha o Adam Sandler e eu não estava aqui para defender. Eu fico indignado, até porque não se passou uma semana e ele foi indicado ao Oscar. Tá entendendo? Eu acho isso uma injustiça e por causa disso eu ainda quero um podcast do Adam Sandler pra eu poder defender ele, porque o Adam Sandler eu vim aqui apoiar Yuri, eu vim aqui apoiar o gringo e contra o The Book, contra essa ditadura, e vai ter podcast do Adam Sandler sim. Esse é o meu exemplo de recado do final aí. Não, e eu faço questão do Carvas estar aqui, porque o Carvas ele sofreu sozinho, na mão do Diogueira e do The Book, ouvindo eles mancharem o nome de Adam Sandler. Mancharem. Papai Adam Sandler. Vai. Alguns agradecimentos. Quero agradecer o Cosmonauta Oficial. A gente vai botar no, Valeu, Cosmonauta! No nosso site aí na descrição. Deixa eu botar no link da descrição a página deles. Quer agradecer mais a quem? Alguém tem algum agradecimento? Agradeço a mim por estar aqui, tendo que trabalhar amanhã cedo. Eu tenho mensagem ao mundo, né, também. Que a mensagem é: vocês que estão com preguiça aí de ver Matrix, por favor, façam bem a si mesmo. Vá ver Matrix, porque vai ser... eu não vou nem falar. Até porque Senhor dos Anéis é muito maior e todo mundo vive remaratonando essa porcaria. Porcaria, não. Oh. Não, foi modo de dizer, eu não queria ofender os baba-ovos aí. Brincadeira. Eu queria agradecer a minha esposa. Não, primeiramente a Deus. Não, mas eu queria agradecer a minha esposa, que é a pessoa que tá me ajudando muito a estar junto com vocês. Ela tá aqui do meu lado nesse momento. Obrigado, mas esposa. Mas ela tá obrigado, caladinha, esposa. O pessoal tá dando obrigado pra que ela fofo. Ficou caladinha. Manda um abraço pra ela. Ela tá me ajudando em tudo. O pessoal tá mandando um abraço pra você. Mandou um abraço pra vocês, não sei se vocês conseguiram escutar. E é isso aí, galera. E eu queria agradecer pra você que tá seguindo a gente, que tá baixando o nosso podcast, que tá atento aí nas nossas redes sociais também. Muito obrigado pra você, ouvinte. E continua com a gente, que a gente tem bastante coisa pra trazer pra você, bastante informação, viu? Exato, aqui tem informação. Eu quero agradecer ao treinador, que se não fosse a conversa no vestiário, a gente não ia conseguir reverter a situação. O jogo Os caras já estão variando já, ó. Mas eu dei a ideia do bagulho e o The Book já, né, ele deu The Book ele perde a linha, assim, ó. The Book ele chuta o balde. É o vírus, né? Ele pega e destrói. O The Book é o... eu não vou nem falar. Muito obrigado, você ouvinte que nos assistiu, nos ouviu, nos assistiu, caso você esteja nos vendo pelo YouTube. Caso você não esteja nos vendo pelo YouTube, vida que segue. Então, muito obrigado. Se você está nos vendo ou nos ouvindo, não importa por onde, mas continue sempre nos seguindo aí, vai sair outros podcasts muito interessantes, com muita galera falando muita bobagem, muita coisa divertida também. A ideia é trazer um pouco de alegria para vocês. E nos siga nas redes sociais, por favor. Nossas redes sociais são @cadaxcast. Isso em qualquer rede social. Qualquer rede social. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube vai estar lá também. Então, se inscreve lá, curte nossas páginas, nos segue no que for pra seguir e vejo vocês na próxima e até!